Olá, meu nome é Matheus e eu vou explicar aqui sobre CDNs, como elas são usadas e importantes nos dias de hoje. Essa é uma apresentação em conjunto com o Gauan, meu amigo, para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal de São Paulo, na matéria Desenvolvimento Web. Bom, vamos lá. O que é uma CDN? CDN é uma sigla do inglês para Content Delivery Network ou rede de distribuição de conteúdo. Um CDN é um serviço de armazenamento em rede onde é possível acessar arquivos de um servidor com a geolocalização mais próxima da origem de requisição. Ou seja, basicamente é um serviço que pretende melhorar a eficiência da entrega de conteúdo na internet, principalmente em sites, né, em conteúdos tanto dinâmicos quanto estáticos. Né? E como funciona essa tecnologia? No momento em que um cliente solicita acesso a um arquivo, ele será redirecionado para o servidor mais próximo, ou então o servidor que está respondendo da maneira mais eficiente àquela requisição. Os arquivos de um CDN são armazenados em um servidor host e distribuídos para outros servidores que, por sua vez, hospedarão os arquivos em memória cache. Ou seja, o funcionamento do CDN se dá por conta de uma rede de distribuição de servidores, onde existe um servidor original, que é o servidor host, e servidores de borda. Então, quando você tenta acessar um arquivo que está hospedado em um serviço de CDN, ele primeiro tenta acessar o servidor mais próximo, que está respondendo da melhor forma, e verifica se aquele arquivo foi modificado desde a última vez que foi exibido naquele sistema, né? Já que ele é armazenado em cache. Então, essa verificação é feita na comparação do arquivo em cache com o arquivo que está no servidor host. Uma CDN também mantém um contato constante com seu servidor host para atualizar arquivos que ainda não estejam em cache. Caso um arquivo seja modificado, a CDN solicita ao servidor host o arquivo alterado e volta a armazená-lo atualizado. Então foi basicamente o que eu disse anteriormente, né? Existe uma comunicação constante entre o servidor host e os servidores de borda, e essa comunicação serve justamente para que o arquivo seja entregue o mais atualizado possível, né? Caso ele seja modificado, caso ele tenha sido modificado anteriormente. Então essa comunicação é feita com o fim de manter o arquivo sempre atualizado. Além disso, uma CDN também pode auxiliar no combate a ataques DDoS, ataques de negação de serviço em português, visto que uma CDN está presente simultaneamente em vários data centers. Então, por ser justamente um sistema de servidores compartilhados, onde existe uma rede de servidores que compartilham o processamento das requisições ao mesmo tempo, acaba tornando um ataque de DDoS muito mais complicado para o invasor. Então, também além da maior eficiência na entrega dos arquivos, existe uma maior preocupação, uma maior segurança nos dados e nos seus serviços. E aqui tem um gráfico que mostra os sites que usam CDN ao longo do tempo, né? Que usaram CDN ao longo do tempo. Começa em 2014 e termina aqui nesse gráfico em 2016, né? Mas aqui vocês conseguem ver uma alta crescente, principalmente nos sites não tão grandes assim, né? Aqui cada linha é separada de acordo com o tamanho do site em relação à quantidade de acessos que esse site tem. Então, em verde temos os top 10 mil sites em termos de acesso, em azul temos os top 100 mil e em vermelho os top 1 milhão. Então, como é possível ver nesse gráfico, sites não tão gigantes tiveram um grande crescimento no uso de CDNs. Isso é explicado pois um site grande, um site que entrega conteúdo a muitas pessoas, é quase essencial o uso de uma CDN, né? O uso de um servidor único que armazena todo o sistema para o mundo inteiro acaba ficando inviável em termos técnicos. Então, a CDN é muito usada em sites grandes, né? Como nesse mesmo gráfico é exemplificado, né? Então, do top 10 mil sites, 51,8% deles usam CDN, dos top 100 mil, 39,7% e do top 1 milhão, 37,5%. Né? E o resto da internet, 3,4%. Então, esse gráfico só evidencia a necessidade de uma CDN, principalmente em sites grandes, né? E o crescimento em sites não tão grandes. Então, cada vez se torna um serviço mais essencial e eu acredito que será muito mais usado daqui para frente. O tamanho médio das páginas web vem crescendo rapidamente à medida que a velocidade de conexão à internet melhora, e o uso de mídia integra cada vez mais uma parte significativa de nossas vidas.
De acordo com dados fornecidos pelo http://archive.org, o tamanho médio das páginas na web em 2010 era de 632 KB. Em 2016, cresceu para 2.456 KB, um crescimento de 389%. É possível ver nos gráficos que todos os componentes da página aumentaram em tamanho, mas em especial chama a atenção as imagens, que cresceram quase 365%, ou seja, quase 4 vezes mais. Mesmo com velocidades de conexão maiores, não há como evitar que o tempo de carregamento das páginas aumente consideravelmente. Além do tamanho maior das páginas, o meio utilizado para acesso também mudou. Em 2014, o acesso móvel superou o acesso via desktop, e desde então essa diferença só faz crescer. Então, como a gente pode ver nos slides, além do tamanho das páginas crescer, um novo segmento de conteúdo em 2016 começou a ganhar espaço, que é a questão de filmes. Então, o uso de CDN, nesse caso em específico, é muito importante para diminuir a latência e ser possível assistir um vídeo, por exemplo, enquanto ele carrega, como a gente está acostumado com Netflix, YouTube e demais serviços de streaming. Além disso, como a gente pode ver na imagem do uso de dispositivos para acesso à internet, o uso de desktop, vem caindo de 2012 a 2014 e o de smartphone cresceu absurdamente, quase dobrou, passando de 46 para 78. O uso de CDN nesses casos também beneficia o acesso à internet do smartphone, porque o smartphone ele vai estar numa conexão via conexão de dados, por operadora. Então, se você tem uma conexão mais rápida, que exige menos da banda, o usuário final consegue usufruir melhor dessa internet móvel, que no Brasil ela ainda é bem limitada em relação a outros países, tanto em velocidade quanto o valor do pacote, o tamanho do pacote. Então o uso de CDN nesse caso também melhora muito a experiência do usuário. Em 2016, o site e-commerce fez um teste utilizando a ferramenta Web Page Test do site gowp.com.br, acessando uma página simples do WordPress com um tema do tipo verbosa e algumas imagens de alta resolução de tamanho superior a 500 KB. Então eles utilizaram tanto um acesso via desktop, uma conexão de 5 MB, quanto um acesso via dispositivo móvel, conexão 3G com 1.6 MB. Fizeram a bateria de teste 5 vezes, utilizando o Google Chrome, a partir de uma origem no S2 da Amazon Brasil. Então o que eles puderam observar, principalmente, são as colunas Start Render, que mostra o tempo para o início da exibição das páginas e afeta diretamente a percepção de velocidade do usuário final, e o Load Time, que é o tempo para a carga completa da página. Então, observando os slides, na simulação, o acesso via desktop teve um ganho de tempo de abertura foi de 30% e o tempo total de carga melhorou 12%. Então, como a gente pode ver no gráfico, o consumo médio durante um dia comum para um site em questão é de aproximadamente 357 MB, onde 347 MB do tráfego são atendidos pela CDN e somente 9 MB chegam ao servidor de origem. Então, ou seja, em um dia normal de tráfego, 97% do conteúdo de um site é atendido pelo uso de CDN, o que confirma mais ainda um grande benefício do uso das CDNs. Objetivo. No fim, o objetivo da CDN é permitir que o usuário possa acessar um site com maior velocidade e menor latência, posto que ele irá receber todos os arquivos do servidor mais próximo. Pensando em um ponto de vista de escalabilidade, é quase essencial o uso de CDNs em sites. Então, por que usar uma CDN? Elevar a velocidade do site, manter seu site em evidência nos motores de busca, garantir escalabilidade, reduzir custos, maior segurança. Então a gente pode ver nesse exemplo que o usuário vai acessar o Edge Server, que no caso é a CDN,
Se o conteúdo não for encontrado na CDN, ele vai acessar o original server, né? O servidor primário hospedado do site. Então basicamente é isso, né? Funciona a CDN, é um servidor secundário que vai prover para o usuário final a informação num ponto mais próximo. Então os principais serviços de CDN na nuvem são o CloudFront da AWS, o Azure CDN da Microsoft e o Cloud CDN da Google. Nos slides posteriores vai ser introduzido um pequeno tutorial de uso do CloudFront, serviço de CDN da AWS. Etapa 1. Prepare o conteúdo. Nesta etapa, carregaremos um conteúdo estático de exemplo para um bucket do Amazon S3. Usaremos esse bucket como uma origem do CloudFront nas próximas etapas. O Amazon S3 é uma boa opção para uma origem do Amazon CloudFront, que inclui conteúdo estático como imagens, vídeos, páginas HTML e arquivos CSS e JavaScript. A imagem de exemplo que usaremos no tutorial é uma imagem no formato PNG. Então abro a página de serviço da AWS e na AWS Service procure por S3, que é o serviço de bucket, de armazenamento do S3. Agora que você está no painel do S3, clique no botão Create Bucket, ou Criar Bucket. Em Bucket Name, dê um nome para o seu bucket. Esse nome deve ser exclusivamente com letras minúsculas. Em Region, não região, como no exemplo está Oregon, mas no caso do Brasil, deveria ser configurado a região disponível mais próxima do Brasil. No próximo painel, que é Set Properties, ou definir propriedades, há várias opções úteis para o Bucket S3, incluído versionamento, registro de logs, de acesso ao servidor, tags, registros em log a nível de objeto e criptografia. Não habilitaremos esses recursos e clique em Next. No painel Set Permissions, você pode definir permissões de controle de acesso para um bucket. Não habilitaremos esse recurso neste tutorial. Clique em Next. No painel Revisar, selecione Criar Bucket. Clique duas vezes no nome do seu bucket, selecione Fazer o Preload e adicione o arquivo. No caso, nosso arquivo do tutorial chama CloudFront Test Image.png. Clique em Next. No guia Definir permissões, será necessário tornar a imagem publicamente legível. Por padrão, objetos do S3 são definidos como privados. Altere gerenciar permissões públicas para conceder acesso público aos objetos. No caso do nosso tutorial, Manage Public Permissions. Tem que ser alterado para gerar acesso, né, para os seus objetos públicos. Então clique em Next. Ok, nosso bucket está configurado. Agora, na etapa 2, vamos configurar o acesso ao console do CloudFront. Depois que o upload do conteúdo foi feito no Amazon S3, você poderá usar o console do Amazon CloudFront para entregar conteúdo para usuários finais do mundo todo. Localize o Amazon CloudFront em armazenamento e entrega de conteúdo e clique para abrir o console do Amazon CloudFront. Selecione Criar distribuição ou Create Distribution. Configure uma distribuição da web, etapa 3. Uma distribuição na web especifica as definições de configurações de forma que o CloudFront saiba de qual origem obter o conteúdo quando um usuário solicitá-lo. Você pode usar buckets do Amazon S3, pastas de armazenamento e servidores HTTP, por exemplo, servidores da web, como uma origem. Selecione primeiramente um método de entrega de conteúdo. Uma distribuição na web é usada para conteúdo estático e dinâmico. Como a imagem é um objeto estático, selecione Comece Agora ou Get Start na opção Web. Você vai definir as suas configurações. Em nome de domínio de origem ou Origin Domain Name, selecione o nome do bucket S3 no qual você armazenou a imagem. Você pode deixar o restante das definições das configurações com os valores padrão para este tutorial. Etapa 4. Crie uma distribuição. Agora que as configurações
que você configurou a sua distribuição, o CloudFront criará a distribuição e a propagará em toda a rede CloudFront para seu uso. Após a conclusão desse processo, a coluna de status mudará de em andamento para implementado. No caso do nosso exemplo, está em inglês, mas seria de in progress, né, para implementado. Observação, isso pode levar algum tempinho, tá? Alguns minutos. O nome de domínio atribuído ao CloudFront à sua distribuição será exibido na lista de distribuições. Lembre-se disso, pois você precisará dessa informação para as próximas etapas. Clique no campo ID de distribuição, ou apenas ID, no caso do nosso slide, e levará você a uma página que o domínio completo do CloudFront será exibido em nome de domínio. Etapa 5. Teste o link. Depois de criar a sua distribuição, você poderá testá-la confirmando que o CloudFront obtenha seu objeto da origem e o retorne para um navegador da web. Para esse teste, você precisará do nome do domínio do CloudFront, configurado na etapa anterior, e o nome da imagem que você carregou do Bucket S3. Então, o código que está aparecendo aí no slide, você pode escrever ele no editor da sua preferência, e onde está Dominion Name, você vai mudar pelo nome de domínio do seu CloudFront. No caso, é aquele nome estranho que está aparecendo no slide anterior. D2, 8, tal, ok? E em Object Name é o nome da imagem que você subiu no S3, tá? Então salve esse pedaço de código em um arquivo com o nome mycloudfront.test.html. Abra a página da web em um navegador para garantir que você possa ver o conteúdo. Então esse arquivo ele já está configurado, né, com o seu endpoint do CloudFront e com o nome da sua imagem. Então se você pegar e der 2 cliques, esse arquivo vai abrir no seu navegador e a imagem que você vai ver é a imagem que está hospedada no seu Bucket S3, né? Consequentemente sendo fornecida pelo seu serviço CloudFront da AWS, né? O serviço de CDN da AWS. Por fim, para não gerar cobranças indevidas, você deve desativar o seu serviço do CloudFront, né? Então, entra novamente no seu, onde você pegou o domínio name, né, o nome de domínio, e você vai marcar a linha, né, que está ali o seu serviço do CloudFront, e vai escolher Disable. Pronto. Dessa forma, o seu serviço vai ser desativado, não vai gerar cobranças, tá? Então, vai pedir uma permissão, você clica em Yes, Disable, e pronto. Seu serviço está desabilitado e também ele está fora do ar, né? Então não é mais possível ver a imagem. Se você der um refresh no arquivo mycloudfronttest.html, a imagem não vai estar mais disponível, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui e espero ter contribuído para o entendimento do uso do CloudFront, serviço de SDN da AWS. Obrigado, até mais.